partilha que nós vamos fazer está aí no Evangelho de São Mateus, como está aí no comentário fixado. São Mateus, capítulo 13, versículo 36 ao 43. Amém para todos? O evangelista narra da seguinte maneira o que o Senhor Jesus disse. Então, deixando as multidões, entrou em casa e os discípulos chegaram-se a ele, pedindo-lhe: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são as pessoas do reino. O joio são as pessoas do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. Da mesma forma que se junta ao joio e se queima no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles apanharão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. O que tem ouvido, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, como o Renato já vinha dizendo, como nós experimentamos desde o início desse encontro de oração online, sendo transmitido aí pelo Facebook. Para você que nos acompanha, você já ouviu, por meio da canção, nós cantávamos: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Na oração nós vimos o Senhor que vem confirmar para nós, por meio do Salmo 90, que o Senhor também é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. É a nossa cidadela, é o nosso amparo. Então nós podemos ver que, desde o início, o Senhor vem mostrando para nós que Ele é pastor, que Ele é fortaleza, que Ele é abrigo bem seguro. E no Evangelho que nós acabamos de ler, nós podemos ver Jesus fazendo da melhor maneira o que Ele sabe fazer como pastor: pastorear as suas ovelhas, pastorear o seu rebanho. Meus amados irmãos, essa parábola do joio e do trigo, o Senhor diz que um homem semeou no seu campo a boa semente, e durante a noite veio o maligno, veio o inimigo daquele homem e semeou o joio. E todos foram dormir, todos descansaram, repousaram. E de repente, ao amanhecer, os servos daquele Senhor começaram a perceber que existia uma erva daninha no meio da plantação de trigo. E perguntaram ao Senhor: não semeastes boa semente no teu campo? E ele disse: semeei boa semente. A semente é boa, a semente que foi semeada é boa. Então eles indagaram: por que então existe o joio no meio do trigo? Permite que nós tiremos o joio. E Jesus diz na parábola: não, porque se quiseres tirar o joio agora, pode ser que também tu retireis o trigo. E disse: deixa para a colheita.
E os apóstolos ouviram essa parábola e não compreenderam o que Jesus estava dizendo. Não conseguiram compreender o que era que Jesus estava ensinando por meio dessa parábola. E quando chegou em casa, quando Jesus adentrou em sua casa, os seus discípulos se aproximaram dele e perguntaram e pediram: Senhor, explica-nos a parábola do joio no campo. E nós ouvimos aqui a explicação de Jesus. Por isso eu dizia que aqui nessa parábola Jesus faz o que é próprio do pastoreio dele: ensinar as suas ovelhas, educar as suas ovelhas para o céu. Meus amados irmãos, é bom nós entendermos isso. A experiência que os santos fizeram, a experiência que os apóstolos fizeram, a experiência de entrar em intimidade com Jesus. Quando Jesus deixou a multidão, foi aí então que os apóstolos pediram: Senhor, explica-nos a parábola. Eu convido você que me acompanha, que acompanha essa partilha, entra na casa. Entra aí na casa do teu coração. Sai da multidão. Sai do barulho. Talvez você possa até estar dizendo: Denis, é impossível, porque aqui ao redor tem muito barulho. Silencia o teu coração. Silencia o teu coração e entra no mais profundo do teu quarto. Como dizia Jesus também, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em segredo. E o teu Pai que vê tudo que está em segredo te ouvirá. Eu convido você a fazer essa experiência de entrar na intimidade do teu coração e aprender com Jesus. Aprender com o pastor que nos conduz e que nos ensina. Nos ensina o que ele quis dizer àquela multidão, o que ele quis dizer aos seus apóstolos. E Jesus vem nos ensinar hoje também, meu irmão. Vem ensinar a mim, que estou aqui partilhando. Vem ensinar a você duas coisas muito importantes que a sociedade de hoje quer tirar do nosso meio. A primeira é que existe um inimigo das nossas almas. O diabo tem sido pregoado como uma figura inventada, como algo que é criado pelo homem, algo que é inventado pela igreja. E é exatamente isso que o diabo quer: que as pessoas não acreditem que ele exista. Porque não acreditando que ele exista, não acreditando que Deus também existe, as pessoas começam a achar que elas mesmas são donas da sua vida e podem fazer o que quiserem. E o Senhor vem dizer para nós: olha, aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Ah, esse Jesus que tem sido tirado da sociedade, esse Jesus que tem sido expulso de muitas casas, esse Jesus que tem sido expulso de muitos lugares, ele vem nos ensinar que eu e você, que ouvimos a sua palavra, somos boa semente. Ele diz: o campo é o mundo onde nós estamos vivendo. A boa semente são as pessoas do reino. Você que se abriu e que ouviu Jesus é boa semente. É boa semente que precisa crescer, sim, precisa crescer. É boa semente que precisa frutificar, sim, precisa frutificar.
Mas nós só vamos crescer e frutificarmos se nós fizermos o que os apóstolos fizeram. Nos aproximarmos de Jesus e pedir a Ele mesmo: Senhor, explica-nos as Tuas palavras. Explica-nos, Senhor, qual é a Tua vontade para nós. Explica-nos, Senhor, qual é a Tua vontade para a comunidade de Aliança Sal e Luz. Explica-nos, Senhor, qual é a Tua vontade para você, meu irmão, que está me escutando. E a vontade do Senhor para nós é essa. Como diz aqui no finalzinho, no versículo 34. Então os justos brilharão como o sol no reino do Pai. Esta é a vontade de Jesus para nós. Esta é a vontade de Deus para cada um de nós. Que nós sejamos justos. Que nós brilhemos neste mundo como luzeiros que transmitem a face do Cristo. São João, na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 10, ele diz: nisto são reconhecíveis os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Meus irmãos, Jesus está dizendo aqui que nessa parábola, na explicação dessa parábola, que existe aqueles que são de Deus e aqueles que são do diabo. E São João explica para nós o que é ser de Deus. Praticar a justiça. Um praticante da justiça. Quem pratica a justiça é de Deus. E ele diz: quem ama o seu irmão é de Deus. Quem não ama o seu irmão não é de Deus. É do diabo, como Jesus diz. O joio é do diabo. O joio é do maligno. Quem não ama, quem não pratica a justiça, é joio, é do diabo. É isso que Jesus está nos ensinando. É isso que São João nos ensinou na sua primeira carta. E nós precisamos, meus irmãos, nos despojarmos de nós mesmos. Agora, para isso, é necessário de fato nos aproximarmos de Jesus e pedir a Ele: Senhor, explica-nos. Explica-nos as parábolas. Explica-nos, Senhor, a Tua vontade para nós. Explica-nos, Senhor, o que é amar. Explica-nos, Senhor, o que é a justiça. Porque aqueles que praticam a justiça são os filhos de Deus. Aqueles que amam o seu irmão são os filhos de Deus. Então nos ensina, Senhor. Nos ensina a parábola. Nos ensina, Senhor, a sermos trigo. E também, meu irmão, minha irmã, se você olhar para dentro do seu eu, se você olhar para dentro de si mesmo, você também pode ver que existe aí dentro trigo, mas também existe joio. Esse trigo e esse joio que Jesus fala para nós não está somente no mundo, mas está também dentro de nós, o joio e o trigo. Porque muitas vezes nós podemos nos acharmos as pessoas justas, as pessoas que amam. Porque se João diz que quem ama e quem pratica a justiça é de Deus, talvez nós possamos até pensar que nós somos de Deus. Mas Jesus disse uma vez assim: se a vossa justiça não ultrapassar a justiça dos fariseus, vocês não serão os meus discípulos. E muitas vezes nós, com um pensamento farisaico, com um pensamento egoísta, prepotente,
Muitas vezes nós podemos pensar que nós somos realmente trigo, mas medindo a nossa condição pelo nosso egoísmo. Então que nós possamos pedir ao Senhor: Senhor, vem com a tua intimidade e me faz colocar minha cabeça, reclinar minha cabeça no teu peito, como João reclinou, e ouvir, Senhor, as batidas do teu coração. Ouvir as batidas do teu coração que me explica a parábola. Ouvir as batidas do teu coração que me explica o que de fato é o amor e a justiça. Ouvir as batidas do teu coração que me explica o que é ser de Deus e o que é ser do diabo. E outra coisa, meu irmão, que existe na parábola é que o mundo tem dito que é mentira, é o inferno. O inferno existe. Negarmos a existência do inferno é negar toda a história da salvação. Toda a economia da salvação é negada se nós negarmos o inferno. Porque foi exatamente para isso que Jesus veio, para nos libertar do reino das trevas e nos introduzir no seu reino de luz. E somente assim nós poderemos brilhar como luz, como luzeiros, como sol no reino do Pai. Somente assim. Para que nós possamos compreender qual é o verdadeiro amor que nos torna filho de Deus, para nós compreendermos qual é a justiça que nos torna filhos de Deus, Jesus deixou uma máxima que está em Mateus capítulo 7, versículo 12, que diz o seguinte: tudo aquilo que vós quereis que os homens vos façam, façais vós primeiro a eles. Nisto se resume a lei e os profetas. Nisto se resume toda a lei e tudo aquilo que anunciou os profetas. E o apóstolo São João, na primeira carta aos Coríntios, naquele hino maravilhoso, que ele mostra como caminho para quem deseja buscar os dons espirituais, que é o hino da caridade, ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Ainda que eu tivesse fé a ponto de transportar montanhas, se eu não tiver o amor, eu nada seria. Ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado nas chamas, se eu não tiver amor, eu nada seria. Ainda que eu pegasse todos os meus bens e desse aos pobres, se eu não tivesse o amor, eu nada seria. E é quem pratica o amor, esse amor verdadeiro, o amor ágape, o amor caridade, o amor que vem de Deus e que é introduzido em nossos corações. É esse amor que nos faz compreender e distinguir dentro de nós mesmos se nós somos joio ou se nós estamos vivendo como trigo. Porque esse amor não sente inveja, esse amor não se ensoberba, esse amor não tem orgulho, esse amor não guarda rancor, esse amor não é vaidoso, esse amor não ostenta coisa alguma, esse amor não se entristece com a injustiça, com a justiça. Esse amor se alegra com a justiça e com a verdade. Então, meu irmão, minha irmã, Jesus hoje, nesta parábola, na explicação da parábola, veio nos ensinar o que é ser joio ou o que é ser trigo. Que
nós possamos pedir a Ele: Senhor, me ajuda a ser trigo. Me ajuda, Senhor, a não ter atitudes de joio. Me ajuda, Senhor, a não ter atitude de joio contra meus irmãos. Me ajuda, Senhor. Me ajuda verdadeiramente a ser trigo. E não permita, Senhor, que no fim de tudo, não permita, Senhor, que no fim de tudo eu venha a ser queimado no fogo como joio. Eu te peço, Senhor, me ajuda para que no dia da tua volta, no teu retorno, eu possa ser recolhido no teu reino, no celeiro do teu reino, e lá brilhar como luzeiros. É isso, meus irmãos, que Jesus quer falar para nós hoje. Nos ensinar que, primeiro, existe uma boa semente no mundo. Segundo, existe também as ervas daninhas. Terceiro, que um dia ele retornará. E quarto, ele vai fazer a separação do joio e do trigo. O trigo será guardado em seu celeiro para sempre, e o joio será lançado no fogo que não se acaba. Que nós possamos pedir a Jesus essa graça. Eu vou pedir a ajuda de Renato, dali mesmo, de onde Renato está, com o microfone, a gente cantar de novo: O Senhor é o meu pastor. Para a gente encerrar, a gente vai cantar essa canção e pedir ao nosso pastor que ele venha de fato nos ensinar a sermos trigo neste mundo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Vai cantando isso e dizendo isso a O Jesus. Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Diga para ele, ainda que Eu eu ande andei pelo vale da sombra da morte, não temerei. Diga para o mundo ouvir, não temerei. Não temerei, não temerei, não temerei, não temerei, não temerei, não temerei. Diga mais uma vez, bem suave: O Senhor é o meu pastor. Cante. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Diga para ele que você confia, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. das sombras da morte. Diga para ele: eu não temerei, Senhor, não Não temerei. temerei, não temerei.